Tá certo, tem outras informações aqui em Os Pingos nos Is, porque enviados por Lula para participar da Marcha para Jesus em São Paulo foram vaiados pelos cristãos. A deputada petista Benedita da Silva e o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, participaram do evento no dia de hoje. Convidado para falar, Messias trouxe um recado de Lula e foi hostilizado. Acompanhe. Em Brasília, existem homens e mulheres que vivem para o reino e vivem pelo reino, e que nós entendemos, e que nós estamos lá, não pela nossa própria perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Que tenham uma boa marcha. O presidente foi convidado para o evento, mas recusou sem apresentar uma justificativa. Cristiano Beraldo queria, claro, escutar a sua avaliação. O Jorge Messias, que é o ministro-chefe da AGU, Advocacia Geral da União, levou um recado do presidente da República, Lula, mas ele acabou tendo um recado dos presentes, das pessoas que estavam lá. Que recado foi esse? O Messias, ele já levou outras coisas pro Lula, né? Carta de posse, para tomar posse para fugir da prisão. Ele é bem ali do círculo interno, tanto é que agora está nessa posição aí na chefia da Advocacia Geral da União. Ele que, inclusive, no início do governo, teve aquela conversa de que teria ali o Ministério da Verdade, que a AGU faria ali uma avaliação das informações para poder agir. Depois aquilo perdeu força, começou a se discutir PL da censura, enfim. Esse é o Messias que foi ali fazer um discurso meio como representante do presidente da República, que é o que ele fala ao final, mas também ali como um evangélico e tal. Eu sou muito crítico dessas misturas de papéis. Se você vai a um evento público representando o presidente da República, você não está lá por conta própria, porque até onde eu saiba, ele não foi convidado o Lula. Lula não foi, então foi representado pelo seu ministro. Ele assume ali um papel institucional. Não me parece adequado que ele fique ali fazendo aquele discurso de pastor evangélico, porque não era o momento dele fazer aquilo, né? E quando ele revela que aquelas palavras de paz, tudo que o Lula não faz. O Lula, em toda oportunidade que tem, ele está ali fomentando a divisão do país, está colocando fogo na divisão do país. Aí vai na Marcha para Jesus o Messias dizer que o governo ali são homens de Deus que estão atuando pela paz. Tem que ser vaiado, porque aquilo é mentira. É preciso muita cara de pau de alguém que se coloca ali dizendo o enviado de Deus. Vai mentir para as pessoas, o governo não está fazendo nada disso, o presidente da República não faz nada disso. Mas aí acha que está ali, eu sou evangélico, aí está tudo perdoado, posso tudo. Ora, faça-me um favor, é ridículo ver essas pessoas se expondo dessa forma. Tem que ser vaiado mesmo, tem que ser vaiado, porque é isso que merecem, muitas vaias, entendeu? Fez bem a plateia de mandar esse recado claro para Lula e para o Messias. Pois é, agora Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, o que essas vaias querem dizer, hein? 3 minutos e meio, por favor. O palestrante lá, aquele cidadão que fez o discurso, disse que há pessoas em Brasília a serviço do reino. Só resta saber que reino é esse, se é o reino celeste ou o reino do magnífico. Eu preciso dizer uma coisa, como essa gente toma o nome de Deus em vão. A gente não pode esquecer o que disse a filósofa objetivista Ayn Rand. Você pode desprezar a realidade, mas não vai conseguir fugir das consequências de desprezar a realidade. Dizem que em uma democracia, quando o governo não gosta do povo, o povo troca o governo. E em regimes autoritários,
quando o governo não gosta do povo, o governo troca o povo. Só que não é um processo tão simples assim como muita gente pensava. Como eu sempre digo aqui, o povo brasileiro amadureceu, aprendeu muito nos últimos anos. E nem esse aprendizado, nem as consequências dele vão sumir, só porque a censura voltou ao Brasil, só porque manifestações agora podem ser consideradas crime, só porque uma opinião pode custar ao brasileiro o emprego, o mandato ou até a própria liberdade. Existe uma confusão muito grande na cabeça dos políticos de esquerda. Eles ainda não entenderam que os tempos são outros. Eles continuam tratando o povo brasileiro como se a gente estivesse em 1980. Eles ainda vão ter muitas surpresas pela frente. Tá certo, eu quero chamar a atenção das pessoas que acompanham o programa Os Pingos nos Is neste feriado nacional, quinta-feira, Corpus Christi. Nós publicamos, inclusive, uma pergunta na enquete do dia no portal da Jovem Pan News que trata desse assunto que nós estamos discutindo e analisando com os nossos comentaristas. Esse evento já muito tradicional, a Marcha para Jesus. É lugar para fazer política? Se você puder, entre no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br e registre o seu voto, a sua opinião. Bem, a grande maioria das pessoas, 86%, disseram que não acreditam que esse é o evento para fazer política. Já para a minoria, 13% das pessoas que entraram no portal e votaram disseram que sim, esse evento religioso também é uma boa oportunidade para fazer política. Então, eu agradeço as pessoas que já votaram. Então, se puder, entre no portal da Jovem Pan News e registre o seu voto, assim como as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Curta as páginas do programa Os Pingos nos Is e também prestigie os vídeos que são publicados no YouTube. Muito obrigado pela audiência. Agora vamos a Brasília, Cláudio Dantas. Dantas, é fato que a maior parte do público presente na Marcha para Jesus não votou no presidente Lula, não votou em Lula quando ele disputou com Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições no ano passado. Agora, ele venceu e é dever dele governar para todos. Lula não deveria também prestigiar esse público? O Lula, ele se movimenta na base do seu projeto de poder, tá certo? Então, assim, ele enxerga o público evangélico como o eleitor necessário que ele precisa. Ele enxerga a base, a frente parlamentar evangélica, a bancada evangélica no Congresso, como um apoio que ele precisa. Então, quanto custa esse apoio? Vamos negociar. Nós falamos ontem aqui, inclusive, que o Zanin vem se reunindo com integrantes da bancada evangélica, se colocando como um conservador, como alguém que é pai de família, tem 3 filhos, é casado, tem ali, é católico, praticante, etc. O Lula já se aliou a lideranças evangélicas no passado. Depois eles romperam, não só o Lula e a Dilma. Os principais líderes evangélicos desse país, especialmente os neopentecostais, já apoiaram o PT em determinados momentos, em vários momentos. No governo do Bolsonaro, passaram a apoiar também. A partir daí, esse apoio começou a ficar mais difícil por parte do Lula, por parte do PT. Tanto é que agora, nas negociações da reforma ministerial, dessa mini-reforma ministerial que está em pleno curso aqui em Brasília, o Lula ofereceu aos republicanos um espaço na esplanada. E o partido do Marcos Pereira disse, olha, eu não quero, a gente não quer, a gente vai continuar independente, a gente vai continuar atuando aqui de forma autônoma, sem qualquer vínculo com o governo. Hoje está muito difícil do Lula recuperar esse eleitorado, assim como o agronegócio também se afastou do Lula. Por quê? Porque o Lula radicalizou no seu discurso e nas suas ações. O Lula, nos primeiros mandatos, ele deixava os radicais numa gaveta. Quando ele precisava de apoio, especialmente quando enfrentava denúncias de corrupção, ele abria a gavetinha e puxava os radicais para fora, fazia um discurso para essas alas e elas passavam a se engajar
e defendê-lo no debate público. Ocorre que, no tempo que ele ficou preso, foram justamente essas alas radicais que o apoiaram todos os dias, nos 580 que ele ficou lá no Paraná. Então, hoje, ele deve a esses militantes, ele deve às lideranças dessas alas radicais, e ele não mexe 1 milímetro ao centro. Hoje, o discurso do Lula é o discurso dos radicais e ele governa para os radicais. O problema é que governar para os radicais tem uma consequência óbvia e que já levou vários outros presidentes também a cair. Messias, como disse o Beraldo, é um garoto de recados, né? Já foi aí, já esteve nesse episódio, que é um episódio, inclusive, muito referencial, Daniel, o episódio do Messias, quando a gente trata de verdade histórica e verdade jurídica. A verdade jurídica anulou a gravação e arquivou o inquérito que investigou a Dilma e o Lula por obstrução de justiça. Para quem não lembra, a Dilma entregou o ato de posse do Lula como ministro da Casa Civil para o Messias, que ela chamava de Messias, entregar o Lula caso ele corresse o risco de ser preso, ele pudesse dizer, olha, agora eu sou ministro, tenho foro privilegiado. Então, o inquérito aberto de obstrução foi arquivado e a gravação que foi vazada, a gravação foi considerada ilegal. Todos esses fatos juridicamente estão aí definidos. Mas a conversa existiu? Existiu. A Dilma pediu? Pediu. Está lá, está na gravação, que vazou. Essa é a verdade histórica, que também absorve aí a verdade jurídica, contém, melhor dizendo, a verdade jurídica. Isso é o que a gente precisa ter em conta sempre ao analisar o que está acontecendo nesse país. Então, o Messias está aí tentando fazer esse papel de porta-voz do Lula, porque o Lula mesmo não tem coragem de ir na Marcha para Jesus. Ele considerou essa possibilidade, depois descartou. Por quê? Porque ele está sendo vaiado na Bahia, em evento do agronegócio na Bahia. Imagina o que aconteceria com o Lula no lugar do Messias na Marcha para Jesus. Pois é, agora, Pavinato, Lula não indo à Marcha para Jesus, ele não reforça a divisão no país, a polarização? Claro, obviamente. Só pegando o gancho no fala final do Dantas, Messias não foi fazer papel de porta-voz, ele foi fazer o papel de palhaço. Fazer o papel de palhaço. E vejam bem os senhores, nem o Messias consegue salvar o Lula da verdade. A verdade ela é maior que todos nós. Mas vamos lá. Ele consegue sim aumentar esta polarização. Por quê, Caniato? Porque o Lula ele ofende o público presente na Marcha para Jesus, mandando o Messias. Vou dizer Messias para não confundir com o Messias. Se bem que é inconfundível, mas eu gosto da dicção da Dilma para o nome dele. Ele ofende, ele separa, ele cinde ainda mais uma nação, justamente num dia, e isso é interessante notar, no dia da Marcha para Jesus. Que se Lula pudesse, ele marchava sobre Jesus. A gente precisa ver bem o uso que Lula tenta fazer desses eventos. Ele queria, se ele pudesse, ele marcharia sobre Jesus, nunca para Jesus. A Marcha para Jesus coincide com o Corpus Christi, que é uma festa católica, e esta festa ela é celebrada 60 dias depois do domingo de Páscoa. O evento que inaugurou o Corpus Christi completa este ano exatos 760 anos, que foi o milagre da hóstia em sangue em Bolsena, na Itália, em 1263, tanto que no ano seguinte o Papa Urbano IV instituiu a festa do Corpus Christi, que começou a ser celebrada no ano seguinte, 1265. E desde então ela é celebrada 60 dias depois da Páscoa, e com o aumento do público evangélico no Brasil, Corpus Christi, além desta festa milenar católica, quase 2 vezes milenar católica, pela mudança da religiosidade da população, a maioria hoje ela é de denominações cristãs não católicas, nós temos que o Corpus Christi também é dia da Marcha para Jesus.
tanto uma como na outra, elas são a mesma festa, porque se celebra a figura de Jesus. E Jesus é a figura que celebra o amor, é a figura que não liga de se sentar para comer com fariseus, é a pessoa que não julga a prostituta, que não apedreja o pecador. Jesus, ele é a união, tanto que Paulo, quando começa as suas cartas, ele diz: agora não existem nem gregos, nem judeus, nem libertos, nem escravos, nem mulheres, nem homens, somos todos um só na figura de Jesus Cristo. Lula, que é o pai da cisão, quando ele manda um garoto de recado, ele ofende e confirma que ele pode fazer tudo nesse país, menos atuar por uma causa cristã, que é a da união entre pessoas tão diferentes num povo tão miscigenado. Isso é uma ofensa por quê? Porque o Lula não foi para a Marcha para Jesus, mas foi lá no Anhangabaú pro reme-reme da CUT no Dia do Trabalhador. Lá estava o Lula. No dia em que o MST fez a feirinha no Parque da Água Branca, Lula mandou o vice-presidente. O vice-presidente. Quer dizer, o MST, uma quadrilha, um grupo criminoso, é mais importante do que a Marcha para Jesus, do que os cristãos desse país? Porque lá foi o vice-presidente. E aqui foi o advogado-geral da União. Olha que downgrade. Mais consideração tem o Planalto por bandidos do MST do que para os cristãos do Brasil. Lula não foi por quê? Porque os cristãos votaram mais em Bolsonaro, o público da Marcha para Jesus é mais bolsonarista? Não. Porque Lula também não foi para a Marcha para Jesus em 2003, não foi em 2004, em 2005, em 2006, em 2007, em 2008, em 2009, não foi em 2010, não foi em 2011, nem em 2012, nem em 2013, nem em 2014, nem em 2015 e daí por diante. Nós sabemos por que ele não foi. Porque ele não estava presente. É o que eu posso dizer. Pavinato, antes de virar a página, domingo tem um grande evento aqui em São Paulo. Parada do Orgulho LGBTQIA+. Lula deve participar ou não? O que você acha? Acho que ele não vai. Eu não sei. Eu não faço ideia da agenda do presidente. Eu sei do que ele fez. Do que ele vai fazer, não. E acho que ele não deve participar porque se ele não foi todos esses anos na Marcha para Jesus, este ano em especial ele também não iria, e não iria porque seria vaiado, obviamente. E na parada do orgulho, eu sou da época do GLS, tá? Eu falo parada gay porque a gente fica acostumado. Na parada da diversidade, assim, melhor. Ele também não deve ir, por quê? Porque quando o Bolsonaro, ele nomeou o André Mendonça pro STF, todo mundo criticou, e o terrivelmente evangélico. Agora o Lula acaba de nomear o ministro pro STF, indicar, né? Ele precisa ser sabatinado, vamos fazer de conta que isso existe no Brasil, mas ele indicou pro STF o seu advogado para ministro do STF e negou todos os clamores da diversidade, pedindo uma mulher preta, uma mulher lésbica, um homem gay, ou seja, ele indicou o seu advogado e, ainda por cima, o seu advogado foi até os senadores para dizer, olha, eu sou um homem heterossexual, cisgênero, pai de 3 filhos da mesma esposa, heteronormativo, branco. Ele vai ser vaiado também na parada da diversidade, eu não tenho a mínima dúvida se ele aparecer por lá. E o Lula, ele já cercou todos os jornalistas, ninguém chega perto dele. Lula não quer vaia. Lula, ele tem o perfil de um ditador, ele só quer aplauso. Teve um evento no Pernambuco que o dono da fábrica puxava olê, olê, olá, Lula, Lula, e quem chamou o Lula de outra coisa não tem mais emprego. Lá na feira agropecuária da Bahia, só pôde chegar perto quem fosse afagar, bater palma, dar beijinho e fazer selfie. Quem vai criticar não pode. Logo, quando você olha que ele manda o advogado-geral da União, e eu digo que ele fez o papel de palhaço, por quê? O advogado-geral da União é advogado da União. A União é composta por executivo, legislativo e judiciário.
O que o advogado-geral da União estava lá falando em nome do presidente Lula? Ele é advogado-geral da União ou ele é advogado pessoal do presidente da República? E ele disse que estava em nome do presidente da República, por isso eu afirmo que estava fazendo papel de palhaço. Porque não é papel de advogado-geral da União fazer o que ele fez. Uma ofensa, por um lado, aos cristãos do país que estavam na Marcha para Jesus, porque até o MST merece mais prestígio do Planalto, e de outro também um alívio. Afinal de contas, como é que pode Lula ir para a Marcha para Jesus? Ele sofreria combustão espontânea. Ele que acabou de se encontrar com o próprio anticristo, que é Nicolás Maduro, um homem que mata, estupra, prende, tortura e mantém a sua população na mais absoluta miséria, no estado mais desumano e degradante da existência.